Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Esta é a série Daniel, sendo luz nas trevas. Graça e paz, igreja. Amém. Deus continue abençoando cada um conforme a sua vontade. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, um momento de festa. Todos os dias, ó Pai, é um momento de festa porque nós somos resgatados pelo Teu sangue. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado discernimento para entender a Tua palavra. E nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito atua na Tua igreja, Pai. Nós aceitamos, ó Senhor, que Tu é o nosso dono, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, prontos, ó Senhor, para Te adorar. Aceita, Pai, aceita nesse momento, Senhor. A Tua palavra será pregada, Senhor. O Teu servo Luiz Ronilson, mais uma vez, será o canal de bênçãos até nós. Oh, Papai do céu. Ele é um homem com os pés de barro, mas eu creio, Senhor, eu creio que Ele está nas Tuas mãos. Amém. Para glorificar o Teu santo nome. Tem sido um homem para glorificar o Teu santo nome. Oh, Papai, coloca toda a Tua igreja, Senhor, para continuar orando pelo Teu servo, para estar orando pelo conselho da Tua igreja, para que a Tua igreja continue pregando a palavra genuína, para que a Tua igreja continue, Senhor, pregando, Senhor, o amor de Cristo, a comunhão com os irmãos. Muito obrigado, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O nosso colega do Ministério Espúgio subiu os degraus do púlpito ou do presbitério dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, seja o ministro primeiro e absoluto, doravante também, porque ele já esteve em todos os elementos de culto, em todas as circunstâncias, e também agora, muito especialmente, na pregação. Daniel, capítulo 4, qual é o título da nossa série? Toda a igreja? Mas vamos completar, está faltando alguma coisa ali. Daniel, sendo luz nas trevas. Iniciamos essa série do capítulo 1 até o capítulo 6. E o título da série é Daniel, sendo luz nas trevas. E o primeiro sermão que pregamos teve como tema este: resistência munida de sabedoria. Daniel, primeiro capítulo, lembram? Esse foi o tema, o subtema da série. Resistência munida de sabedoria. Lembrem-se disso. No capítulo 2, 2 sermões. Subtema do primeiro: a fé que faz a diferença no mundo de trevas. Lembram? E ainda no capítulo 2, o outro subtema: o único reino que ficará de pé será o reino de Jesus Cristo. E aí há 8 dias aqui estivemos pregando capítulo 3, a história da fornalha. E o subtema foi fidelidade a qualquer custo. Pois é o que nós aprendemos no capítulo 3, há 8 dias. Agora o capítulo 4 de Daniel. E o subtema é este: o preço é alto para quem ignora Deus. O preço é alto para quem ignora Deus. Para quem ignora os avisos de Deus. Para quem ignora a palavra de Deus. Para quem ignora os profetas de Deus. Os pastores profetas de Deus. Para quem ignora o evangelho. As boas novas de salvação. O preço é alto. E nós conseguimos encontrar a base para esse subtema aqui em Daniel capítulo 4. E de início, leia comigo Daniel capítulo 4,
por enquanto apenas o versículo 27. Pois aqui no versículo 27, nós encontramos Daniel diretamente dando um aviso de Deus para Nabucodonosor. Diretamente, pois indiretamente Deus já havia feito, fazendo mais uma vez Nabucodonosor sonhar. Agora o sonho foi uma grande árvore. Mas observe aí, Daniel capítulo 4, versículo 27. Vamos ler juntos? Toda a igreja. É Daniel agora aí, interpretando o sonho. E depois de interpretá-lo, ele reforça o aviso de Deus, o aviso do alto, o aviso dos céus. Todos juntos. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Está aí um aviso direto dos céus, pela instrumentalidade de um sonho, e no caso aqui, versículo 27, Daniel interpretando e aplicando. Entenderam por que o subtema tem base aqui? Nós estamos aqui tentando justificar primeiro o subtema de hoje. O preço é alto para quem ignora a voz de Deus, para quem ignora a palavra de Deus, para quem ignora o Evangelho, para quem ignora as boas novas de salvação, para quem ignora o convite de Deus. O preço é alto. Em todo o capítulo 4, nós temos uma narrativa ilustrando para nós isso, que o preço é alto. Mas ainda bem que a graça de Deus é maior do que as nossas ignorâncias. E vamos ver isso também. Você olha para o capítulo 4 e você encontra a seguinte estrutura. Isso vai te impressionar. Vai te impressionar mais uma vez. É que Nabucodonosor, o capítulo 4, ele começa com doxologia. O que é uma doxologia? É um ato de adoração, de louvor, de exultação, de exaltação. E o capítulo, Leia, ele já começa descrevendo o rei Nabucodonosor, exaltando quem? Exaltando o Deus de Abraão, exaltando o Deus de Isaac, exaltando o Deus de Jacó. E o capítulo se encerra também com doxologia. O rei Nabucodonosor exaltando, adorando, na linguagem técnica, praticando doxologia também para com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, de acordo com o texto, o Deus do céu, o Deus de Daniel. Então vamos ler esses dois momentos aqui. E entre esses dois momentos de doxologia, vem a explicação. O que levou Nabucodonosor a se tornar agora verdadeiramente um adorador. Vamos lá então? Daniel, do 1 ao versículo 3, nós temos ele, Nabucodonosor, adorando o Deus de Israel, o Deus dos céus. Vamos lá juntos? O rei Nabucodonosor, a todos os povos, e quem mais? Nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Agora observe, gente, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Vocês leram direitinho? Que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Continua o texto. Quão grandes são os seus? E o que mais? Gente, vamos ler de novo o versículo 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino, e o seu domínio. Vocês
Entende agora? Agora, vamos lá, dê um salto aí. Os últimos versículos do capítulo 4, você vai encontrá-lo também fazendo doxologia, adorando, exaltando o único Deus vivo e verdadeiro. Daniel 4, a partir do versículo 34. Se você entender que o capítulo começa com doxologia e termina com doxologia, ou seja, com ato de adoração, aí você vai entender o que está no meio. O que levou Nabucodonosor a adorar o Deus vivo? Mas até lá, ele pagou um preço alto, porque ainda chegou a ignorá-lo. Versículo 34, juntos. Mas ao fim daqueles dias, vamos explicar já já, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, grave essa palavrinha, levantei os olhos preste bem atenção, a salvação vem de cima, ela não vem de baixo. Jesus Cristo veio do alto, ele não veio de baixo. Levantei os olhos ao céu, e o que mais? Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para toda a igreja, sempre. Cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Isso é demais, gente. O versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? O 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também, para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. O 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico a quem, gente? Ao Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora grave essa, a última parte do versículo 37, toda a igreja. E pode humilhar aos que andam na soberba. Perceberam que o capítulo tem essa estrutura? Ele começa com doxologia. Para aqueles que estão nos visitando, o que é doxologia? Vou repetir, um ato de adoração, de exaltação. E o capítulo termina com doxologia, um ato de adoração, de exaltação. Agora o que nos impressiona, quem está adorando? Um rei de Israel? Um membro do povo que se chamava pelo nome de Deus? Um rei de uma nação pagã chamada Babilônia. Já parou para pensar nisso? Deus seja louvado. O nosso Deus não é o Deus de uma tribo. O nosso Deus não é o Deus dos guetos denominacionais. Ainda que a denominação tenha o seu lugar, mas o reino dele está acima das denominações. O nosso Deus não pode ser colocado numa caixa de fósforo. É o único Deus absoluto em cima nos céus e embaixo na terra. É o Rei dos céus. Aquele que trouxe o macrocosmo à existência. O cosmo à existência. Os microcosmos à existência. Pela sua palavra, ex nihilo disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1 capítulo, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas eu vos fiz, eu vos chamei para concentrar-se na última parte. Ele humilha os soberbos. Então você percebeu que você encontra Nabucodonosor adorando e termina no capítulo 4 ele adorando. O que levou Nabucodonosor a isso? Até chegar lá ele pagou um preço muito alto. E que fique de exemplo para você e para mim.
Você que está aqui nesta noite, tem escutado a palavra do Senhor, seja por intermédio desta igreja que é do Senhor Jesus Cristo, seja por intermédio de uma pessoa que Deus tem colocado na tua vida, um cristão, um missionário de Deus, um testemunho, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja o seu irmão, seja o seu primo, preste bem atenção. O evangelho tem chegado até os teus ouvidos e muitas vezes você tem ignorado. Preste bem atenção no que aconteceu. Entre esses dois momentos de doxologia, mais uma vez o Senhor Deus faz Nabucodonosor sonhar. E o sonho dele agora é uma árvore grande. Só que antes da árvore grande, você lê o capítulo 2 e Deus dá um sonho de uma estátua. A cabeça e o peito de ouro. Lembram? A cabeça e os braços de ouro. E o que mais? O ventre, os quadris de prata. Na cabeça de ouro, aliás. Não é? Os braços de prata. O ventre, os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés em parte de barro, em parte de ferro. E a mensagem que pregamos a partir de Daniel 2 é: o único reino que ficará de pé é o reino de Deus, o reino de Cristo. Pois uma pedra cortada sem auxílio de mão foi lançada e desmoronou aquela estátua. E aquela pedra nós sabemos quem é: Jesus Cristo. Deus falou com o rei, mas ele ignorou. No capítulo 3 ele ousa agora delirar e mandar fazer agora uma estátua de fato. Até então havia apenas sonhado, agora ele faz uma estátua. E como que querendo contra-argumentar contra os céus, como que querendo resistir, ele faz uma estátua toda banhada de ouro, como se dissesse assim: não, o meu reino é para sempre. O meu reino não vai ter esse negócio de cabeça de ouro, os braços de prata. Não, vai ser tudo banhado de ouro. Todo mundo deve adorá-lo. Aí Deus usa Ananias, Misael, lembram? E Azarias para dizer: não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Se o Deus dos céus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Está ali 3 homens testemunhando para Nabucodonosor. Ele está tendo a oportunidade de mais uma vez ouvir o aviso de Deus. Só existe um Deus que merece ser adorado. E ele está ouvindo isso através daqueles 3 homens que passaram a ser conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele ignorou. Chega o capítulo 4. Mais um sonho. Mais um aviso de Deus. Mais uma mensagem de Deus, e aqui vamos lá para o versículo, queridos, 17. Ou melhor, perdão, a partir do versículo 10. Vamos lá comigo. O próprio Nabucodonosor narra o sonho que ele teve. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. Isso para mostrar a grandeza do seu reino. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Vejam que pomposidade do seu reino. Vejam o poderio, a abrangência. Aí você tem poder, abrangência. Aí você tem brilho, glória. Mas o texto continua. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, observe agora o aviso sendo dado aí. Vi um vigilante, um santo que descia do céu. E esse vigilante desceu do céu para quê? Clamando fortemente, dizendo o quê? Derribai a árvore
cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Derrubem. A ordem foi dada. Um vigilante dos céus, alguns atribuem a um anjo. E ele está narrando para Daniel. Mas a cepa, o tronco, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Agora aí, o sonho sai do aspecto geral para o particular. Deus está falando diretamente com ele. Quem é o tronco ali? Quem é a cepa ali? O rei, Nabucodonosor. Mas aí o texto continua. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Tempos, 7, plenitude, totalidade. Uma aplicação aqui, o Kairos de Deus, o tempo de Deus sempre é pleno, pleno, até que chegue a hora de Deus, a hora do Altíssimo. Deus não está sujeito ao relógio dos homens. Deus não está sujeito ao crono dos homens. O Kairos é dele, e o crono está sobre ele. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Avance um pouquinho mais aí, sonoplastia abençoada. Isto eu vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, Daniel aí, viu? Diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas ele já tinha tido uma experiência. Daniel 2, ele chamou os sábios, os caldeus, os conselheiros, não conseguiram dizer nada, e Daniel chega lá, e mais uma vez, por teimosia, ele chama Daniel por último. Vejam Nabucodonosor ignorando Deus. Na medida em que ele tenta deixar Daniel na margem, ele está ignorando Deus, porque Daniel estava ali como mensageiro de Deus, testemunha de Deus. Ele chama Daniel depois do fracasso, mais uma vez, dos sábios da Babilônia, dos feiticeiros da Babilônia. Aí é chamado de Beltesazar. Diz a interpretação. Pode pular para o versículo 19 aí, queridos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Daniel logo se espanta porque já veio a interpretação. E os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, ou seja, Daniel, e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Eu gostaria que fosse assim. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus, o que foi visto por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada. És tu, ó rei. Gente, preste bem atenção. És tu, ó rei. Por isso que Daniel fica perturbado, porque ele tinha respeito pelo rei. Quem diz que o cristianismo é contra as autoridades? Ele será contra as autoridades quando a autoridade menor ousar ir de encontro à autoridade maior, que é o Deus que está nos céus. Mas enquanto isso sempre, ó rei. És tu, ó rei. Vocês lembram qual foi o profeta que confrontou um rei de Israel? Diga-se passagem, chamado homem segundo o coração de Deus. Qual foi o profeta? Lembram? Quem foi que confrontou Davi
após o seu pecado? Hã? Natan cantou uma história para Davi, que nós chamamos tese de adesão. Tese de adesão, você dá uma história, a pessoa tece um juízo, e aí depois você diz, é você. Tudo isso aí tem a ver com você. Tese de adesão. Aí Natan conta a história, aí Davi, na sua autojustiça, não percebeu a gravidade dos seus pecados, disse, esse homem deve morrer. Aí Natan, como profeta de Deus, segundo os melhores hebraístas, dizem que levantou até o dedo e disse, esse homem és tu, ó rei. Esse homem és tu, ó rei. Daniel diz, a árvore és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, mais uma vez. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto de quem? Atente, rei, não é meu decreto não, é do Altíssimo. Quando eu leio um texto desse, eu assumo o púlpito como porta-voz do Altíssimo. E a sua palavra não deve ser pregada para ser pleiteada pela igreja, mas para ser escutada e obedecida. É assim, diz o Senhor, como está na sua palavra. Ouça, ó rei, o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei. Mas ele mantém o respeito, meu Senhor. Agora continua a leitura. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Essa é a interpretação da árvore. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças toda a igreja, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. És tu, ó rei. És tu. Meus irmãos, dê um salto agora, por favor, para o versículo. Aliás, o 26 e o 27, esse que eu queria mesmo. O 26 e o 27, vamos lá. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes toda a igreja. Que o céu domina. Agora, só depois que tiverdes isso aí. Portanto, ó rei, agora mais uma vez, vou repetir o aviso do início. Portanto, ó rei, ultimato dos céus. Ultimato dos céus. Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados. Para com os teus pecados, para com as tuas iniquidades, para com a tua contumácia, para com a tua rebeldia. Pare de ignorar Deus, ó rei. Aí você diz assim, depois de uma dessa, não é? Ele se curvou e disse, é verdade, Daniel? Não. Veja só o que aconteceu. Vamos lá. Versículo 29. Depois de tudo isso aí, passou-se quanto tempo? Ao cabo de 12, o tempo passou. E nós sofremos de amnésia espiritual. Não é mais do que amnésia espiritual. É contumácia, é rebeldia, é pecado. Ao cabo de 12 meses, o tempo passou. Deus deu o sonho, Daniel interpretou, deu o ultimato. Mas aí nada aconteceu. Olha o que esse homem vai fazer agora, gente. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, e lá já existia uma das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso, feito para agraciar sua esposa.
uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. Queridos, preste bem atenção, mais de 90 quilômetros de muro, onde uma carruagem com 4 cavalos poderia correr sobre. A coisa era extraordinária. Era grandioso. Então ele ousa agora, depois de um aviso daquele, um decreto do Altíssimo, o que é que ele vai fazer, gente? Vamos ler junto. Falou o rei desse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eita lá! O ápice da ignorância chegou. O ápice da rebeldia. Ei, grave essa. Quando o ser humano não ouve o som da graça de Deus, ele acaba escutando, experimentando a trombeta do seu juízo. Eu vou repetir: quando o ser humano não ouve o som da graça de Deus, ele acaba escutando e experimentando o juízo, a trombeta do seu juízo. É Deus manifestando graça Nabucodonosor em Daniel 1. É Deus manifestando graça sobre Nabucodonosor em Daniel 2, Daniel 3. É Deus manifestando graça sobre Nabucodonosor em Daniel 4. Porque o próprio ato de Deus revelar os seus pecados, chamá-lo ao arrependimento, já é graça, é bondade, é misericórdia. E o homem ainda ousa ignorar Deus. Ó grande Babilônia! Eu quero orar para você nesta noite. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, não. Eu estou aqui para tratar de uma questão de vida ou morte para você. Quantas vezes Deus tem te dado avisos e você continua ignorando-o? Preste bem atenção. Quando o ser humano não ouve o som suave da graça de Deus, ele acaba escutando, experimentando a trombeta do seu juízo. Você quer isso? Deus havia avisado. Deus avisou para Nabucodonosor. Então a leitura continua agora. Versículo 31. Deus avisou? Ditado popular: quem avisa? E esse aviso aqui é do alto, é dos céus, é inerrante, é infalível. Versículo 31, toda a igreja. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, Deus seja louvado. Preste bem atenção, você que é membro desta igreja, eu louvo a Deus pela tua vida, mas você não é dono nem da sua vida. E preste bem atenção, você que nos visita nesta noite, é um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Mas você também não é dono do teu destino. Você tem escutado ou não o som da graça de Deus? Deus te chamando através de um som suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é, Denise, leve. Você, ó, Mateus 11, 28. Não, este colégio pastoral muito amado, ele não quer que você escute nem experimente a trombeta do juízo, não. Nós não queremos que você experimente, nem escute nem experimente a trombeta do juízo, mas o caminho é você ouvir a graça enquanto é tempo. Graça, graça. Se hoje ouvirdes a minha voz, toda a igreja conclua.
não endureçais o vosso coração. É hoje dia de salvação. É hoje dia de consagração. É hoje dia de reafirmar compromisso com o Deus dos céus. É hoje dia de você se prostrar aos pés de Cristo. Versículo agora 32. Ou melhor, 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi o que, gente? Expulso de entre os homens. E passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Vocês entenderam isso? Não ignore os avisos de Deus. Não ignore a pregação das boas novas. Não ignore os alertas do Senhor. Não ignore os decretos do Altíssimo. E esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela é um instrumento nas mãos do Redentor. Ela está aqui para te ajudar. Ela está aqui como porta-voz dele. Ele mesmo não quer que você escute, experimente a trombeta do seu juízo. Para isso ele dá avisos. Para isso ele te alerta. Não, o caminho não é esse. Volte. Leia 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Leia Isaías, leia Jeremias, os profetas pré-exílicos. Leia e você vai escutar Deus assim, ó. Volta, ó Israel. Volta, ó Israel. Volta, Israel. Volta, Israel. Israel não voltou. Aí Deus levanta a própria Babilônia aí. Trombeta do juízo. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clame ao teu Deus e ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Eu quero botar o teu nome aí. Chora, Joaquim, o mundo não é teu lugar. Clame a Jesus, ele te salvará e a vida eterna te dará. De novo. Chora, Israel. E o público depois manda fazer outro. Babilônia não é teu lugar. Toda a igreja. Clame ao teu Deus e ele te ouvirá. Vamos lá. Do inimigo te libertará. Não saia daqui ignorando a voz de Deus. É hoje o dia de você se consagrar. É hoje o dia de você se render aos pés de Cristo. É hoje o dia de você ouvir o som suave da sua graça. Hoje é dia de salvação. Ao sairmos daqui, procure qualquer presbítero da igreja. Se você está ouvindo a voz do Senhor nesta noite, procure qualquer membro desta igreja e diga: eu ouvi a voz do meu Senhor. Eu não quero ouvir, eu não quero escutar, eu não quero experimentar a trombeta do seu juízo. Então escute hoje o som suave da sua graça. Pastor, e Nabucodonosor, já caminhando para o encerramento. Aí você volta para o versículo 34. Nabucodonosor teve que escutar e experimentar a trombeta do juízo de Deus, Edneia. Mas ao fim daquele tempo, Kairos de Deus, Deus não erra. Ei, Deus não erra. Um dos pontos da fé reformada é graça irresistível. Graça irresistível. O Senhor Jesus disse para Paulo: duro é recalcitrares contra os aguilhões. Quanto mais você resiste, mais você é ferido. E felizes é aqueles que feridos são, mas por esses mesmos ferimentos são sarados. Pois nas pisaduras de Cristo fomos sarados. Isaías 53, versículo 34, vamos lá. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, fez o quê? Levantei os olhos para onde? Levantou os olhos como deveria levantar. Não mais para olhar para a Babilônia. Ó, grande Babilônia. Ele olhou para aquele que o levantou para ser rei. Ele olhou para o Deus dos céus.
Nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Só depois daí, diz ele mesmo que é restaurado ao seu reinado, a cepa. Deus devolve a ele o reinado e ele fecha com doxologia, dizendo: exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na... Aí você diz assim: pastor, é Antigo Testamento. Ah, não, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Ah, é? Pois existe continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu quero vos lembrar que o Deus do Antigo continua sendo o Deus do Novo Testamento. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 2 e assim encerraremos o sermão. Apocalipse capítulo 2, vamos lá. O dia hoje é um dia atípico, então tenha um pouquinho de paciência e não se preocupe com o relógio, em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2. A igreja de Tiatira, versículo 21. Ao anjo da igreja de Tiatira, eu tenho algo contra ti. Veja como Deus leva a sério a sua liderança. A liderança representa a igreja. O peso que está em nossas costas é grande. Ao anjo da igreja de Tiatira, versículo 20. Por favor, sonoplastia, só para a igreja entender um pouco mais. Tenho, porém, contra ti o que, gente? O tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos... Agora vem aqui o segredo, 21. 21, toda a igreja. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua... Aí o que vai acontecer? O 22. Eis que a próstata de cama, bem como essa grande tribulação, em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que incita. Quem não ouve o som suave da graça, acaba escutando e experimentando a trombeta do juízo de Deus. O preço é alto para quem ignora Deus. Não ignore Deus. É melhor, na linguagem de C.S. Lewis, que você consiga ouvi-lo através dos seus tweets, que é justamente o som da graça. Não espere ouvir Deus através dos alto-falantes, que são justamente os chicotes. Deus falou com Nabucodonosor através de tweets, som bem suave, através de sonhos, interpretação de Daniel e o rei. Aí veio o alto-falante de Deus, linguagem de C.S. Lewis. Preste bem atenção. Deus é especialista em abater soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos... Então eu vou repetir, preste bem atenção. Deus é especialista em abater soberbos. E eu espero que você não seja um deles. Mas Ele dá graça aos... Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós... Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, e toda a igreja diz...